Como se livrar da dependência de gotas para o nariz em 7 dias? Provavelmente entre seus conhecidos, amigos ou parentes, existem pessoas que estão constantemente usando descongestionantes, sempre carregando-os consigo e nunca se separam deles. Talvez você mesmo esteja entre essas pessoas. Por isso, hoje eu vou te contar como se livrar dessa dependência, desse problema da maneira mais confortável e fácil possível, para que você possa fazer isso por conta própria. Se entre seus conhecidos alguém é dependente de gotas vasoconstritoras, compartilhe este vídeo com eles para que essas pessoas também possam se livrar deste problema. Para que você entenda como funciona o método sobre o qual vamos falar hoje, vou explicar brevemente como nosso nariz funciona e por que surge a dependência de gotas nasais. Nosso nariz é um órgão respiratório. Há a metade esquerda do nariz e a direita. Eles são separados um do outro por uma parede, que é chamada de septo nasal. Nas laterais das passagens nasais existem conchas nasais, também chamadas de cisternas, que percorrem toda a extensão do nariz de um lado e toda a extensão do nariz do outro lado. Essas conchas nasais elas são cobertas por uma membrana mucosa, capaz de inchar várias vezes. Para que isso é necessário? De um lado, a membrana mucosa está inchando, o espaço nesta metade do nariz está diminuindo, o fluxo de ar está diminuindo e essa metade do nariz está descansando. Depois, a membrana mucosa deste lado se contrai, do outro lado incha e a outra metade do nariz descansa. Este mecanismo também é necessário para garantir a temperatura normal do ar inspirado. Quando o ar está frio, a membrana mucosa incha e o ar é adicionalmente aquecido, chegando aos pulmões já em temperatura normal. Em um ambiente sujo, este mecanismo também funciona para evitar que nossos pulmões se encham de poeira e sujeira. A membrana mucosa incha e adicionalmente retém poeira e sujeira. Mas em algumas situações, o tônus da membrana mucosa do nariz é perturbado e ela incha de ambos os lados. E é exatamente neste momento que você começa a sentir o nariz entupido. Quando você começa a usar gotas nasais vasoconstritoras por um longo tempo, o nariz esquece completamente o que é um ciclo nasal, o que é inchar de um lado ou do outro. Ele não precisa se esforçar ou pensar. Você pingou as gotas, a membrana mucosa se contraiu no seu nariz e o seu corpo está bem. Não pingou, está ocorrendo a inalação e tudo continua em ciclo. Pingou várias vezes seguidas. Por isso é muito importante recusar gotas vasoconstritoras usando uma tecnologia especial, para que o nariz se lembre do que é a respiração nasal correta e o ciclo nasal correto. Quais podem ser as causas da violação do tônus vascular da mucosa nasal? Isso pode ser uma curvatura do septo nasal, na qual a aerodinâmica é perturbada e o nariz se cansa de trabalhar nesse regime. Isso pode ser uma alergia ao ar inalado, que causa um inchaço crônico da mucosa nasal, dificultando a respiração nasal. Pode ser problemas inflamatórios com os seios nasais que causam inchaço da mucosa e a necessidade de gotas vasoconstritoras. Pode ser características do desenvolvimento dos seios, por exemplo, a presença de pus neles que pressiona a parede e interrompe o funcionamento do nariz reflexivamente. Portanto, se você tem dependência de gotas vasoconstritoras, além do método que discutiremos hoje, eu recomendo que você definitivamente faça um exame para possíveis causas de sua respiração nasal prejudicada. Para remover a causa que está causando o congestionamento nasal e remover a raiz do seu problema, e muitas vezes acontece, por exemplo, uma pessoa tem rinite alérgica, nós a identificamos, prescrevemos um tratamento especial e a dependência de gotas vasoconstritoras desaparece sem qualquer tecnologia. Portanto, mesmo se você usar o método que discutiremos mais tarde e seu nariz funcionar bem, ainda recomendo que você faça um exame para se proteger contra a dependência futura de gotas vasoconstritoras. Provavelmente você notou que em um ambiente seu nariz respira livremente e em outro ambiente ocorre congestão nasal.
Isso é verdade, porque as condições do ambiente afetam muito o funcionamento do nosso nariz. Primeiramente, é a temperatura do ar ambiente, sua umidade e a poluição do ar. Como regra, existe uma dependência. Quanto mais seco o ar, pior o nariz funciona. Quanto maior a temperatura do ar ambiente, pior o nariz funciona. Quanto mais poluído o ar ambiente, mais a membrana mucosa incha. Tudo isso agrava sua dependência de gotas vasoconstritoras. Por isso, sempre recomendo aos meus pacientes que monitorem a temperatura, a umidade e a pureza do ar ambiente. Antes de tudo, você pode garantir essas condições em sua residência e em suas casas. Verifique se a temperatura está entre 20 e 24 graus Celsius. Na temporada de aquecimento, cubra os aquecedores ligados para manter a temperatura normal. Se a umidade estiver baixa, use obrigatoriamente um umidificador de ar. Agora, tudo isso está bem acessível. Se você tem um ambiente empoeirado, se não gosta de limpar a casa, compre obrigatoriamente um purificador de ar que irá limpar e melhorar o funcionamento do seu nariz. Tente fazer pelo menos esse passo e você verá que já é mais fácil respirar pelo nariz e as gotas vasoconstritoras são menos necessárias. Nem sempre temos a oportunidade de criar condições ideais no ambiente ao nosso redor. E nesta situação, a umidificação da mucosa nasal com sprays de água do mar ou solução salina, que você pode colocar em praticamente qualquer frasco nasal vazio, será útil. É necessário umedecer o nariz de manhã e à noite. Isso melhorará o funcionamento da imunidade local, reduzirá as alterações inflamatórias na mucosa, diminuirá a ação dos alérgenos que entram na mucosa e, claro, melhorará o tônus vascular. Dessa forma, reduz a dependência de gotas vasoconstritoras. Meus pacientes, aos quais prescrevo soluções isotônicas de água do mar em forma de sprays ou solução fisiológica, geralmente notam em poucos dias que a necessidade de gotas vasoconstritoras diminui. Eu recomendo umedecer o nariz de manhã e à noite. Coloque o frasco ao lado da escova de dentes, escove os dentes, umedeça o nariz. 1 a 2 doses em cada narina de manhã e à noite durante um mês inteiro. Geralmente, os pacientes começam a gostar disso e você pode manter a umidade do nariz constantemente, mesmo durante todo o ano. Existem preparações que têm um efeito reflexo ao inalar, as quais a membrana mucosa do nariz se contrai e a respiração nasal melhora. Ou seja, sem vasoconstritores, com a ajuda do uso de preparações reflexas, você pode melhorar sua respiração nasal, assim ajudando a se livrar da dependência. Por exemplo, entre esses remédios podemos incluir o antigo bálsamo vietnamita, que ainda é vendido. É necessário aplicá-lo não dentro do nariz, mas ao lado das narinas. Reflexivamente, a mucosa costuma contrair-se devido à inalação dos vapores de mentol. Isso melhora a respiração nasal e nos ajuda a dispensar gotas vasoconstritoras. Entre os remédios modernos que possuem a mesma ação, bem como um efeito suavizante na membrana mucosa, está a pomada Evaminol, que geralmente é vendida em qualquer farmácia. Você pode aplicar esta pomada diretamente na membrana mucosa do nariz. Além disso, devido à ação reflexa do mentol e do eucalipto, a membrana mucosa será reduzida e a respiração nasal melhorará. Meus pacientes costumam usar esses remédios, substituindo assim os medicamentos vasoconstritores e facilmente se livrando das gotas vasoconstritoras. Felizmente, ao contrário de qualquer dependência de heroína ou nicotina, temos a capacidade de reduzir a dosagem e, ao mesmo tempo, você pode se adaptar a isso com total tranquilidade e gradualmente reduzir a concentração do ingrediente ativo praticamente a zero. Eu recomendo aos meus pacientes que passem para gotas vasoconstritoras infantis de 2 a 6 anos de idade. E quando o nariz já está adaptado e funciona normalmente com essas gotas, mude para gotas de 0 a 2 anos. Você também pode simplesmente abrir seu frasco, desmontá-lo e diluir as gotas vasoconstritoras uma a uma com água fervida.
Ou seja, se você gradualmente reduzir a concentração de vasoconstritores, podemos efetivamente reduzir essa concentração a zero. E a mais banal hidratação do nariz com água do mar ou solução salina praticamente terá o mesmo efeito. Claro, assim que você diluir as gotas, isso praticamente não vai te ajudar. Ou seja, o nariz vai escorrer, mas vai escorrer mal. Mas geralmente, após alguns dias, o nariz se acostuma e se adapta, e essa concentração já será suficiente. Usamos essa concentração por alguns dias e depois diluímos novamente. Geralmente, essa tecnologia funciona e você tem a possibilidade de reduzir gradualmente a concentração do agente vasoconstritor. E quando chegar o momento certo e houver uma melhora, simplesmente pegue-os e recuse completamente. Lembre-se, eu te contei que temos um ciclo nasal e a mucosa inchada muda de um lado para o outro. E quando paramos de usar gotas vasoconstritoras, é muito importante fazer isso corretamente, para que o nariz se lembre. E como é isso? O funcionamento normal do nariz e o ciclo nasal normal. Por isso, eu sempre recomendo usar sprays vasoconstritores alternadamente quando você está parando de usá-los, mas ainda precisa deles. Você aplicou o spray vasoconstritor na narina que respira pior, a outra metade você não toca? Normalmente, após 20 a 30 minutos, a outra metade do nariz começa a funcionar melhor. E tudo isso leva ao fato de que a respiração nasal fica mais fácil e o nariz respira bem. Na próxima vez, você pode assoar a outra metade do nariz. Ou seja, essa tecnologia fará com que o nariz comece a lembrar como respirar corretamente e a funcionar corretamente. Ele vai se lembrar do que é a inalação alternada da membrana mucosa, e você acabará se livrando da dependência mais rapidamente. Entre os medicamentos que nos ajudam a livrar os pacientes de gotas vasoconstritoras, há o bastão de resgate, também chamados de esteroides nasais. São medicamentos como Nasonex, Avames, Dimista, Tafen e assim por diante. Há muitos deles. Geralmente eles estão disponíveis em farmácias. Esses medicamentos nos ajudam a aliviar a congestão nasal crônica e melhorar a respiração nasal. Mesmo ao usar esses medicamentos, por exemplo, se houver alguma rinite alérgica crônica e um processo inflamatório superficial, pode acontecer que após alguns dias de uso desses medicamentos, a necessidade de usar descongestionantes desapareça, geralmente sem qualquer esforço. Infelizmente, isso não se aplica a todos os pacientes. Ou seja, se você não tem queimaduras superficiais, se você não tem rinite alérgica, então esses medicamentos podem não ajudar. Se você não tem contraindicações, geralmente prescrevemos esses medicamentos durante as consultas. Eu prescrevo esses medicamentos em 2 doses para cada narina, 2 vezes ao dia, na primeira semana. A partir da segunda semana, passamos a usar 1 vez por dia pela manhã e usamos esses sprays por 1 mês inteiro. Se a secura ocorrer ao usar esses medicamentos ou se a mucosa nasal começar a sangrar, nós definitivamente cancelamos esses medicamentos. Mas se eles nos trazem o efeito esperado a longo prazo, então em média, em cerca de 5 a 7 dias, você sentirá que seu nariz respira muito melhor e a necessidade de descongestionantes praticamente desaparece. E é neste momento que você precisa aguentar um pouco e desistir dos descongestionantes. Para aliviar a respiração nasal durante o período em que você está desistindo das gotas descongestionantes, você pode usar exercícios respiratórios, que irão melhorar sua respiração nasal. E das recomendações médicas oficiais que existem na Rússia, você pode usar os exercícios respiratórios de Postrelnikova. Você pode se familiarizar com ela através da leitura da tecnologia na internet ou em livros. Você também pode assistir a vídeos no YouTube, onde especialistas explicam detalhadamente como fazer isso corretamente. A principal lição que garante a respiração nasal e o sentido mais importante eu registrei para vocês em um vídeo especial. Você pode se familiarizar com ele através deste link, mas você pode se familiarizar com esta lição e parte da ginástica respiratória de Strelnikova, que
que eu sugeri para vocês no vídeo mencionado acima, também clicando no link na descrição deste vídeo. Você pode usar essa tecnologia em situações extremas e rápidas. Por exemplo, quando você está dirigindo e seu nariz está bloqueado, ou quando você precisa restaurar rapidamente a respiração nasal, você não tem tempo para fazer ginástica respiratória completa. Você pode seguir minhas recomendações, mas, idealmente, você deve seguir a técnica necessária de toda a ginástica respiratória de Strelnikova. A ginástica respiratória da yoga, chamada pranayama, também é adequada. Além de melhorar a respiração nasal, também lhe dá um impulso de vigor e energia. E se você já está usando meus conselhos, sobre os quais falamos hoje, por mais de 2 semanas e a dependência de gotas vasoconstritoras não desaparece, certifique-se de fazer um teste para alergia oculta. Para isso, consulte um alergologista. Certifique-se de fazer um raio-x dos seios da face, ou melhor ainda, uma tomografia computadorizada dos seios da face, para excluir mecanismos desencadeantes dos seios da face. É absolutamente necessário consultar um otorrinolaringologista para avaliar a condição geral da mucosa. Pode haver uma inflamação bacteriana em andamento, necessitando de antibiótico local. Se não encontramos alergias, se não encontramos problemas com os seios paranasais, se você tem uma passagem nasal clara, além de tudo, você precisa consultar um neurologista, porque você pode ter problemas com a coluna vertebral, a função dos vasos sanguíneos está comprometida e isso afeta o sistema nervoso vegetativo e perturba a regulação do funcionamento do seu nariz, o que pode levar à rinite medicamentosa, à rinite vasomotora, da qual estamos tentando livrá-lo. E existem situações em que, por exemplo, nada ajuda uma pessoa, a alergia foi excluída, os problemas com os seios paranasais foram excluídos, o paciente foi encaminhado a um neurologista, que por sua vez viu que existem problemas, encaminhou o paciente a um terapeuta manual ou osteopata e após o tratamento adequado da coluna vertebral, especialmente a seção cervical, o nariz também começa a funcionar normalmente e não requer mais vasoconstritores. Portanto, se as minhas recomendações não ajudarem, não desista, apenas continue, faça exames, procure possíveis causas, elas sempre existem. E então você se livrará do problema para sempre. Hoje compartilhei com vocês um método que pode ajudá-los a se livrar confortavelmente da dependência de gotas vasoconstritoras. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares que também são dependentes de gotas vasoconstritoras. Se você está interessado em como pode hidratar adicionalmente o seu nariz, se a secura te incomoda, você pode assistir a este vídeo. Se você está interessado em como lavar corretamente o nariz, especialmente para crianças, assista a este vídeo. Se por algum motivo você ainda não se inscreveu no meu canal, certifique-se de se inscrever. Muitas coisas interessantes e úteis estão por vir. Bom dia! Nos vemos. Até mais.